Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre oferta subsequente de ações, os chamados follow-ons, né? As empresas levantando capital na Bolsa de Valores, né? Pode ser IPO, pode ser aí uma empresa que já tem capital aberto. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no canal da Levante, dá uma curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Muita pergunta, muita dúvida no nosso Morning Call, né, dos nossos assinantes e dos nossos seguidores. Então a Levante preparou um guia completo com todas as informações que você precisa saber sobre as ofertas, sobre os follow-ons. Tá? Então o link está aqui na descrição do vídeo e eu vou passar com vocês aqui passo a passo, né, o que você precisa saber e quais são as informações importantes, né, para você acompanhar quando uma empresa faz uma oferta de ações, né? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de oferta, né, pessoal? A gente tem o IPO, né, que é quando a empresa lista as suas ações pela primeira vez na Bolsa de Valores. IPO é da sigla em inglês, oferta pública inicial, né? Então, esse ano a gente teve o primeiro IPO, que foi da Alpark, né, uma empresa, a Estapar, né, de estacionamentos, foi o primeiro IPO, né? Então, essa é uma das ofertas. A segunda, né, o segundo tipo de oferta é quando a empresa já tem ações na Bolsa de Valores e ela vai lá, emite novas ações e levanta mais capital, né? E aí eu estou falando das ofertas mais relevantes, recentes da Centauro, da Via Varejo e do banco BTG Pactual. Então, empresas que já têm o capital aberto, eles foram lá e fizeram uma oferta. E aí, então, você tem IPO e follow-on. Aí, quando você vai para follow-on, né, você tem, e também IPO, você tem dois tipos de oferta, né? Tem a chamada oferta aberta, né, que é regulada pela instrução CVM número 400. Como o próprio nome diz, fica disponível para qualquer investidor que queira colocar dinheiro, que queira comprar ações. E a oferta restrita, que é a chamada oferta CVM 476, né? Então, fazendo aqui uma retrospectiva aqui do primeiro semestre, a gente teve 40 bilhões de reais entre IPOs e follow-ons, né? Desse número total de 40, chama atenção aqui a Petrobras, né, que captou 22 bilhões de reais, né? Mas a gente teve ofertas grandes esse ano, como da Minerva, da empresa de educação Ânima, do IPO da Mitre, né? Todas essas ofertas aí por volta de 1,2 bilhão de reais, né? A gente teve o IPO da Localweb, né? Da Moura do B, né? Então a gente teve basicamente aí 3 IPOs, né? 4 IPOs esse ano, né? Tem uma tabela, né, que está disponível no relatório, que tem exatamente qual foi a instrução CVM 476, que quer dizer restrita, ou 400, que quer dizer aberta, e se foi follow-on ou foi IPO, né? Então, a gente teve ofertas grandes e as últimas, como eu disse, Via Varejo levantou 4,5 bilhões de reais e o Banco BTG Pactual 2,6. Né? Então, a gente tem agora aqui, para acontecer agora as ofertas da Lojas Americanas, da JHSF e ser confirmada ainda da rede de drogarias Panvel, né? Então temos essas 3 ofertas acontecendo. Então, você primeiro precisa saber, né, se essa oferta é restrita ou é aberta, né? Se ela for restrita, só vai participar quem é acionista da empresa e os investidores profissionais, os investidores institucionais. Se ela for aberta, como foi o caso da Petrobras, né, uma oferta gigante de 22 bilhões de reais, você pode participar mesmo não sendo acionista. E aí, outra coisa que é muito importante, né, esse é outro tipo, se a oferta é primária, que quer dizer novas ações sendo emitidas, ou é secundária, ou seja, um dos donos, um dos sócios está vendendo capital no mercado. Então, né, a Levante prepara sempre esses relatórios bem completos para explicar para você, tintim por tintim, todas essas diferenças aqui, né? E aí a gente vai então para, né, um fluxo aqui que a gente chama, né? Antes de entrar no fluxo, eu vou falar aqui uma informação extremamente relevante quando uma empresa vai levantar capital na bolsa, é o que ela vai fazer com o dinheiro, a chamada destinação dos recursos, né? Então, por exemplo, Via Varejo levantou 4,5 bi, eles vão usar o dinheiro para reduzir endividamento,
né? Eles tinham uma dívida de 1,5 bi no curto prazo, vencendo esse ano, e vão usar o dinheiro para crescer, principalmente em tecnologia, né? No caso do BTG, eles falaram que é para tecnologia, mas a gente acredita, como o banco já é bem capitalizado, o BTG deve usar para fazer aquisições. Então, destinação do recurso é algo muito importante e aí você consegue ver isso no prospecto. Tá? Isso tudo está tintim por tintim lá no relatório, eu estou passando com vocês os principais pontos. E aí sempre você precisa estar atento ao cronograma da oferta, né? Então, basicamente, quando é uma oferta restrita, você tem 2 datas de corte, ou seja, você precisa ter as ações naquelas datas para você poder exercer o seu direito de prioridade, né? Então, você é acionista da Lojas Americanas, você precisa ter a ação em 2 datas específicas, aí você vai ter a prioridade de fazer o seu pedido de reserva, né? E aí sempre temos também uma data em que o preço é definido, tá? Das ações. Então, essas acho que são as 3 datas principais aí do cronograma de um follow-on. Você tem data de corte, geralmente são 2 datas, você tem que ter as ações nas 2. Você tem o período de reserva, e aí o período de reserva é o último dia que você tem que fazer o seu pedido lá junto ao seu assessor de investimentos na corretora. Você precisa ter o dinheiro, né, para fazer a compra das ações, né? Subscrição, apesar do nome complicado, quer dizer você comprar as ações. Então, essas são as datas, e aí tem também data de início de negociação. Geralmente, às vezes, existe um período de lock-up, que é um período que o investidor fica proibido de vender as ações. Geralmente, esse lock-up é de 90 dias, às vezes pode acontecer de ser 45 dias. E aí, claro, né, você deve estar assistindo aí esse vídeo. Poxa, Eduardo, o que eu faço na oferta? Né? Então, a gente criou aqui um fluxo que é bem simples, né? Então, oferta tem 2 tipos, IPO e follow-on. Se for um IPO, pode ser uma oferta aberta ou uma oferta restrita. O normal é ser uma oferta aberta, tá? Então, Moura do B, Mitre, Estapar, foram ofertas abertas, né? Mas a Aura Minerals, por exemplo, foi uma oferta, né, restrita. Então, quando é um IPO, você tem que avaliar muito bem o que fazer. É bom esse setor? É bom essa empresa? Então, você pode contar, né, com a ajuda da Levante. Né, a gente fez, né, o relatório do IPO da Riva, então conte com a Levante para dizer se é bom ou não o IPO. No caso de ser um follow-on, aí você tem 2 caminhos, né? Você já é acionista? Se você é acionista, você vai poder participar da oferta. E essa é a nossa recomendação. Se você já tem as ações, como ela está emitindo novas ações, você vai ser diluído, né? A sua participação dentro da empresa vai ficar menor se você não aportar. E geralmente é isso, né? Para cada 100 ações, como agora saiu, né? O aumento de capital do IRB, por exemplo, no caso da oferta do IRB, né? Para cada 100 ações, você vai poder comprar 36 ações. Então, essas ofertas, elas falam exatamente para você quantas ações você pode comprar. Então, se você é acionista, nossa recomendação é participe do follow-on. Já se você não é acionista, se ela for restrita, você não vai poder participar, né? Se você tem as ações, você pode. Então, basicamente, essas são as situações, né? Você tem um IPO aberto, né? Você precisa ver se vale a pena, conte aí com os relatórios especiais da Levante. Se você já é acionista, um follow-on, uma oferta restrita, recomendamos que você exerça o seu direito de prioridade. Se você não tem as ações, você ficou de fora, né? Se você não tinha a ação das Lojas Americanas a determinada data, você ficou de fora dessa oferta. E aí a gente tem aqui, né, uma perspectiva bem positiva, né, para a quantidade de ofertas esse ano. Né, o banco Morgan Stanley estima um volume total de ofertas esse ano, entre IPO e follow-on, 70 bilhões de reais. Né? Então é bastante oferta, isso já tirando os 22 bi da Petrobras. Então, por último, para você participar, né, na prática, você precisa acessar o site, né, da sua corretora. Geralmente tem lá um link Ofertas em Análise. Você clica, aparece a lista de ofertas e você coloca, né, o seu pedido de reserva. Geralmente, né, a gente no relatório de IPO especifica para você até que preço vale a pena comprar. Quando é uma oferta restrita, um follow-on,
geralmente a gente coloca mercado, tá? Então, e geralmente todo mundo deixa para pôr o preço, igual o imposto de renda, né, pessoal? Deixa para o último dia. Então, esses eram os principais pontos. Aqui eu passei ponto a ponto do relatório, o relatório especial que a Levante preparou sobre as ofertas de ações, sobre os follow-ons, para você entender como é o processo, o que você precisa olhar e o mais importante, como fazer para participar. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha e se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar o seu comentário. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.